do sexto ano C. Estamos aqui para fazer uma breve revisão dos conteúdos que trabalhamos durante as aulas remotas. Então, nós vimos alguns assuntos relacionados a classes gramaticais. Mas o que seriam classes gramaticais? Vocês conseguem perceber o que seriam classes gramaticais? O que vocês precisam entender é o seguinte: as palavras da nossa língua, elas se classificam, ou elas são substantivos, ou elas são artigos, ou adjetivos, ou numeral, ou pronome, ou advérbio, ou preposição, ou conjunção, ou interjeição, ou verbo. Durante esse período, nós trabalhamos apenas 4 dessas classes gramaticais, que foram o substantivo, o artigo, o adjetivo e o verbo. Então, faremos uma breve revisão, né? O que seria o artigo? Artigos são aquelas palavras que acompanham o substantivo. Sempre o artigo acompanhará o substantivo. Se o substantivo estiver no masculino, o artigo também estará no masculino. E assim por diante. Então, os artigos, eles se classificam em definidos, o, a, os e as. Indefinidos, uma, uns e umas. Por exemplo, eu comprei o carro. Vejam que a palavra carro é um substantivo. Antecedendo essa palavra, nós temos a palavra o. Sim, o o é uma palavra quando está inserido em frases como essa. Então, o o é um artigo definido. Se a palavra carro estivesse no plural, o artigo também estaria no plural. Então, ficaria eu comprei os carros. Mas por que a palavra o é um artigo definido nessa frase? Porque está determinando o substantivo carro. Ou seja, é um carro específico, é um carro do qual a pessoa com a qual eu estou falando já tem conhecimento, certo? Agora, quando eu digo eu comprei um carro, eu estou fazendo uso de um artigo indefinido, ou seja, eu estou indeterminando esse substantivo. É um carro qualquer, eu não especifiquei qual é esse carro, certo? Outra coisa, as palavras o, a, os e as nem sempre são artigos, vai depender muito da frase em que elas estão inseridas, certo? Mas isso é um assunto para uma próxima aula, porque essas palavras, elas também podem ser usadas como pronomes oblíquos, mas isso é uma aula posterior. E as palavras uma, por exemplo, podem ser confundidas com o numeral. O que vocês precisam entender é que quando a palavra um e a palavra uma indicam quantidade, aí elas são numeral, certo? Caso contrário, elas são classificadas como artigo. Nesse caso, artigo indefinido, certo? Outra classe gramatical que nós trabalhamos também foi o substantivo. O que seria o substantivo? Substantivo é aquela palavra que serve para nomear todos os seres de um modo geral. Janela, cortina, cadeira, mesa, homem, mulher, aluno, Renata, professora, escola, Porto Murtinho, enfim, tudo que recebe um nome, né? Todas essas palavras que servem para nomear seres, tanto seres animados quanto seres inanimados, são consideradas substantivos. Por exemplo, precisamos comer peixe. Então aqui nós temos essa frase formada por 3 palavras e dentre elas nós temos uma palavra que está dando nome a um ser, que é a palavra peixe, certo? Então peixe é um substantivo, porque está dando nome a um ser. O livro está sobre a mesa. Nessa frase nós temos 2 palavras que nomeiam seres. A palavra livro e a palavra mesa. Então aqui nós temos 2 substantivos. Manuel sempre foi um menino estudioso. Então nós temos a palavra Manuel,
que nomeia, né, que especifica um menino, certo? Está dando nome a uma pessoa, então é um substantivo. E nós também temos a palavra menino, certo? Que está nomeando um ser. Então, também é um outro substantivo. Amor de mãe é infinito. Então, nessa frase nós temos a palavra amor, que é um substantivo. E aí, nessa frase, vão me perguntar, mas e a palavra mãe? É um substantivo? Nesse caso, de mãe, vai ser classificado como uma locução adjetiva, que também é um assunto para uma próxima aula, certo? O assunto substantivo é um assunto muito extenso, né? Assim como várias outras classes gramaticais. É um assunto que demanda muitas aulas, porque dentro desse assunto aqui, nós veremos as classificações dos substantivos, as flexões dos substantivos, porque o substantivo ele se flexiona em gênero, em número, né? Ele pode estar no singular, como é o caso desses substantivos que estão destacados nas frases. Eles podem ser em relação ao gênero masculino e feminino, como eu já disse, em relação ao número singular e plural, e entre várias outras classificações como próprio, comum, simples, composto, concreto, abstrato, coletivo. Então, é um assunto bastante extenso. Mas o que vocês precisam absorver neste primeiro momento é a definição de substantivo, é vocês perceberem quando é que aquela palavra é um substantivo, certo? Vocês conseguiram perceber? Então, o substantivo é aquela palavra que dá nome a todos os seres de um modo geral, certo? Agora vamos falar um pouquinho do adjetivo. O adjetivo é aquela palavra, né, que vai caracterizar um substantivo, atribuindo uma qualidade, um defeito, enfim, vai falar da cor, tudo que atribui características de um modo geral em relação a um substantivo é um adjetivo. Por exemplo, o gato era arisco. Então, nessa frase nós temos uma palavra que caracteriza o substantivo gato. Qual é essa palavra? É a palavra arisco. Certo? O gato poderia ser quieto, enfim, mas ele é arisco, então é uma palavra que caracteriza o substantivo. Então, arisco é um adjetivo. E vejam que o adjetivo concorda com o substantivo ao qual ele se refere. Se aqui estivesse a gata, o adjetivo estaria no feminino também. A gata era arisca. E vejam, só recapitulando um pouquinho o artigo, vejam que o artigo também está no masculino e no singular, concordando com o substantivo gato, certo? A igreja é espaçosa. Então, aqui nós temos uma palavra que caracteriza o substantivo igreja, que é a palavra espaçosa. Então, espaçosa, por estar caracterizando um substantivo, é classificada como adjetivo. Este livro é muito divertido. Então, nós temos uma palavra que caracteriza o substantivo livro, que é a palavra divertido. E vão observando sempre que o adjetivo sempre concordando com o substantivo ao qual ele se refere. Ele ganhou um cachorro marrom. Então, aqui nós temos uma palavra que caracteriza qual elemento? Qual é a palavra que está caracterizando um substantivo? É a palavra marrom, que está caracterizando o substantivo cachorro. Então, também é um adjetivo. Esse também é um assunto bastante extenso, certo? Um assunto, essa listagem de conteúdos, a gente estuda do 6º ao 9º ano. Então, é um assunto bastante extenso, que requer bastante atenção, muita leitura. Então, eu aconselho a vocês a sempre fazerem leitura e a interpretar as frases, o texto que vocês estão lendo. Façam um esforço para perceber quando é que a palavra é um substantivo, quando é que aquela palavra é um artigo ou um adjetivo. É a leitura que vai
impulsionar isso, que vai ajudar vocês a entender melhor as questões gramaticais. E agora nós vamos para o verbo. O verbo, dentre essas classes de palavras, é talvez a que mais se flexiona na língua, porque a gente precisa flexionar o verbo para mostrar o tempo, o modo, enfim, são várias as flexões do verbo. Nós veremos aqui, né, de uma maneira bem superficial por enquanto, porque verbo também é um assunto que estudamos durante todos esses anos escolares, todos os anos escolar, do 6º ao 9º ano, quando vocês forem para o ensino médio novamente, verão esse tipo de assunto. Então, nós temos aqui, o gato comeu o peixe. O que a gente precisa perceber? O verbo é aquela palavra que vai nos indicar uma ação, ou um estado, ou um fenômeno da natureza. Nesse caso, o gato comeu o peixe. Observe que o gato praticou uma ação. Qual foi essa ação que o gato praticou? A ação de comer. Portanto, essa palavra comeu é classificada como verbo. Ana comprou uma casa. Novamente, nós temos aqui, né, uma ação verbal. Ana praticou uma ação. Qual foi essa ação que Ana praticou? Ela comprou, né? Então, ela praticou a ação de comprar. Então, também é um verbo. Observem o exemplo abaixo. A vida é bela. Observem aqui que não há uma ação verbal, mas a gente tem uma pequena palavra que mostra o estado, né, desse elemento a vida. Então, a palavra ela é considerada um verbo, é o verbo ser. É um verbo irregular, por isso que muitas vezes as pessoas fazem muitas confusões na hora da flexão desse verbo ou não percebem que essa palavra é um verbo, certo? Mas é um verbo, é o verbo ser, tá? É um verbo que indica estado. Outro exemplo, ontem choveu muito. Observem que aqui nós temos uma palavra que está mostrando um fenômeno da natureza. Qual seria essa palavra? A palavra choveu. Só que essa palavra é um verbo que a gente chama de verbo impessoal, porque ele não contrai relações com o sujeito. Então, ele é um verbo que indica fenômeno da natureza e ele sempre estará flexionado na terceira pessoa do singular. Certo? Choveu, choverá, enfim, nevou, ontem nevou muito, nevará, enfim, sempre na terceira pessoa, porque eles indicam fenômenos da natureza. Isso quando eles são utilizados no seu sentido literal, ou seja, no seu sentido real. Mas eu posso utilizar essa palavra num sentido figurado, e aí a coisa muda de figura. Por exemplo, choveram pessoas na festa. O que eu quis dizer com choveram pessoas na festa? Eu quis dizer que tinha muita gente, que tinha várias pessoas na festa. Então, nesse caso, o verbo passa a ser pessoal. Tá, pessoal? Então, isso só a nível de informação. O que vocês precisam absorver neste momento é o que é o verbo e conseguir perceber quando é que aquela palavra é um verbo dentro da frase. O verbo, ele é igual à tabuada. Depois que você aprende, você percebe ele em qualquer situação, em qualquer texto, em qualquer frase. Por mais que você não saiba o significado daquela palavra, mas pela estrutura da palavra, você perceberá que é um verbo. Certo? Eu espero ter contribuído com vocês nessa breve revisão que fizemos agora. Provavelmente teremos mais aulas desse tipo e aí, né, veremos com mais detalhes esses assuntos aqui que são muito importantes para essa fase que vocês estão. Infelizmente não podemos estar juntos, sinto muita falta de estar com vocês em sala de aula, creio que vocês também, mas que tiremos boas lições de tudo isso. Esse ano não está sendo fácil para ninguém, mas que a gente não esqueça esse ano, que a gente leve isso como um aprendizado para a nossa vida. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela atenção de vocês e até um próximo vídeo.